Brasil. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, tentando reagir a essas facções criminosas que hoje dominam 26% do território brasileiro, faz uma das mais exitosas operações contra o tráfico no estado dele, para cima do Comando Vermelho. E o que ele fala? Primeiro, ele diz que por 3 vezes o governo federal, o governo do Lula, que fala que o traficante é vítima do usuário, se recusou em ajudar. Lula parece que faz um esforço para proteger os traficantes. Meus amigos, o pau está quebrando, o cerco está fechando e dessa vez parece que não tem mais saída para Lula e os que estão envolvidos diretamente com ele. Gente, o vídeo que eu vou mostrar agora realmente é bombástico, então eu já vou colocar direto o vídeo, vocês assistam até o final, certo? Mas antes de tudo, já deixa o like, compartilha, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Quando chegarmos a 1 milhão, eu vou sortear 5 mil reais para um de vocês. Então, bora reagir a esse vídeo e, claro, não esqueça de deixar o joinha. E como se isso não fosse o bastante, ele durante uma entrevista fala que a situação do Rio de Janeiro só escalou para o ponto que está agora por conta de decisões do STF. Assiste o vídeo. A polícia está trabalhando, a polícia está aprendendo, a polícia está... A gente compra hoje 500 viaturas blindadas por ano. Nunca o Rio de Janeiro teve 500 viaturas por ano de reposição. Hoje tem. Agora, você fala, mas o que está acontecendo então? Nós temos hoje uma tempestade perfeita no Rio de Janeiro. Nós temos uma DPF, que é uma ação judicial, chamada ADPF das favelas, ou ADPF 635. O que ela fez? Ela impôs regra para que a polícia entrasse nas comunidades. Ela criou um conceito de extraordinariedade. O que é isso? Para que a polícia entre, tem que acontecer algo extraordinário. Ela tirou a ideia de ostensividade, que era o que tinha, e criou a ideia de extraordinariedade. Faz isso na Zona Sul. Tira a polícia da Zona Sul. Então, assim, o pobre deixou de ter o direito de ter a polícia todo dia. O que aconteceu? As facções dominaram os territórios quando a polícia não pôde mais entrar de forma ordinária. As facções dominaram os territórios. Então hoje nós temos territórios onde a polícia só pode entrar. Aí agora a nova agora é o seguinte, me perguntou, governador, a operação vazou? Eu digo, claro que vazou. Eu tenho que avisar 10 órgãos. Como é que não vai vazar? Eu tenho a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensor. Como é que não vai vazar? Cada operação que a polícia faz tem que comunicar esses órgãos todos. Todo mundo. Então como é que não vai vazar? O governador vazou, sabe se tem indício? Não, tem indício não, gente, vazou. Tenho certeza hoje em dia. Hoje toda operação vaza. Não tem mais como ter segredo. O pessoal brinca, né, que segredo entre 3 tem que matar um. Imagina segredo entre 10. Então a DPF, ela fez no popular o mato crescer. Quando você não para o mato todo dia, ele cresce. Essas facções começaram a ter o domínio territorial. E aí veio o segundo vetor. Criou-se audiência de custódia. Antigamente, o cidadão era preso e ele ficava lá, na cadeia, até ter a primeira audiência. Agora não. Agora a audiência tem que ser em 24 horas. Em 24 horas, a pessoa tem que receber se ela continuar presa ou não. E há uma orientação do Conselho Nacional de Justiça que penas até 4 anos a pessoa responda em liberdade. O que está acontecendo? Todo mundo que assalta hoje é posto em liberdade em 24 horas. A polícia está prendendo o mesmo cidadão 20, 30, 40 vezes. O cidadão que rouba o celular, e se o celular rouba, ele está indo para casa no dia seguinte. É o famoso prende e solta. Hoje o criminoso, sobretudo nas áreas turísticas, quando o policial prende ele e fala, pô tio, me libera aí, amanhã eu tô aqui de volta. E aí veio o terceiro fator. Você tem a lei de arma e você tem a lei de droga. Quando um traficante é preso com um fuzil na mão, o que deveria acontecer? Ele deveria responder pelo porte do fuzil, a pena de 16 a 24 anos, mais associação ao tráfico, pena de 3 a 10 anos. A 6ª turma do STJ tomou uma decisão vinculante, que agora você tem que desqualificar o crime de arma para o crime de droga com agravante de posse de arma. Na prática, ele, em vez de responder 16 mais 3, 19, 24 mais 10, 34. Ele respondia de 19 a 34 anos de cadeia. Agora ele responde de 4 a 12. Como ele sai com 1/6 da pena, em 8 meses ele está em casa. Um criminoso com fuzil passou a estar de volta em 7 meses. Esse Brasil virou uma várzea. Não só o governo e o sistema defendem o narcotráfico, como quer impedir aqueles que querem combater essas facções criminosas, não dando assistência quando necessário. Lembrando,
O governo federal, esse que não quis ajudar o Cláudio Castro, é o mesmo governo federal que quer centralizar toda a segurança pública do Brasil nas mãos deles. Será que a gente pode deixar isso acontecer? Eu vou dar uma atualização aqui que ninguém tem, Pitoli. Atualizar o total de criminosos mortos confirmado aqui. 140 criminosos mortos ontem no Rio de Janeiro. 140, Pitoli. Isso aqui é o quê? É sinal de que as favelas no Rio de Janeiro não são mais território brasileiro. São territórios ocupados pelo crime organizado. Não há mais soberania. Quem tem que lutar para retomar esse território são as Forças Armadas brasileiras. Aquilo ali não é mais Brasil. Aquilo ali é um pedacinho de Caracas. Aquilo ali é um pedacinho da Colômbia. Aquilo ali é um pedacinho do inferno. Se não for retomado, não há como combater o crime organizado. E agora eu vou baixar o tom e eu vou ser um pouco mais técnico, Silvio. Quando eu estudo muito história militar, tá? E a história militar, às vezes a gente acha que é só o passado distante, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ou guerras medievais. Silvio, você sabe qual é o conflito que mais se assemelha ao que o Brasil tem hoje no conflito com as favelas? São as guerras de contra-insurgência das batalhas de Fallujah, da guerra do Iraque, de retomar um território insurgente. Eu vou te explicar por quê. Qual é a diferença entre o combate que é feito... vamos falar a semelhança. Qual é a semelhança entre o combate que é feito pelas forças americanas em Fallujah e as forças policiais brasileiras e as favelas? Dá para distinguir o cidadão de bem do soldado da favela? Do soldado do crime organizado? Dá para distinguir ele porque ele usa um uniforme, porque ele tem uma identificação, porque ele tem um equipamento diferente? Ou eles se vestem exatamente da mesma forma, propositadamente? Óbvio. Não dá para distinguir. Essas pessoas, no final do dia, ao cair da noite, elas têm que se abrigar numa espécie de barraca, numa espécie de ponto de logística, ou elas vão dormir na cama delas, em casa, com a família? Quando o criminoso é morto, ele é substituído por um outro soldado que tem que ser transportado para o fronte de batalha, ou ele ou recruta-se o vizinho dele? Você entende a semelhança que existe entre o que existe hoje de confronto entre as polícias do Rio de Janeiro e os terroristas do Comando Vermelho, do Primeiro Comando da Capital, dos Amigos dos Amigos? Exatamente essa semelhança é a semelhança entre o combate travado pelo exército americano e as forças terroristas em Fallujah. É uma guerra de contra-insurgência. Se ela não for encarada dessa forma, não tem solução. E qual é a solução histórica para o combate de guerra de contra-insurgência? Primeiro, prestem atenção, porque isso é literatura militar a mais moderna que existe, os estudos mais modernos que existem. Primeiro, você tem que isolar o território. Você não pode permitir a movimentação do criminoso para dentro e para fora da favela o tempo todo. Você tem que isolar o território. Segundo, você tem que separar as pessoas de bem dos combatentes. Então você tem que criar um corredor humanitário e você tem que remover de dentro da favela aquele cidadão que está sendo oprimido pelo crime organizado. E você tem que dar uma residência digna para ele. Tá? É para isso que servem os programas de construção de casas do governo. Servem para alocar pessoas que não têm condições de permanecer no lugar que elas estão. Então você isola, você remove o cidadão de bem de dentro daquele território. E o terceiro ponto, você fecha o círculo, você progride para dentro, porta a porta, até que todos eles se rendam, sejam presos ou sejam mortos. E depois você ocupa o território. O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Dr. Cury,
ele deixou bem claro, eu estive no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro discutindo segurança pública com os desembargadores, ele estava lá, ele palestrou, ele deixou bem claro, a geografia do Rio de Janeiro impede o trabalho policial. Os morros, as vielas impedem o trabalho policial. A ocupação irregular que foi feita impede o trabalho policial. Sabe por que o criminoso se mudou para o morro? Porque ninguém consegue construir ali, porque o Estado não alcança aquele espaço. Ele está isolado, ele está encastelado. O que a gente tem que fazer é exatamente isso. Isolar, extrair, destruir e, por fim, não permitir nunca mais que esses territórios sejam ocupados. Aquilo ali, todo mundo fala, né, as belezas naturais do Rio de Janeiro. Ótimo, os morros vão ter que voltar para a natureza. Vai ter que voltar a crescer árvore e ter lá a ararazinha e passarinho naquele lugar. Porque não pode mais ser ocupado pelo crime organizado. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Momento marcante do episódio policial no Rio de Janeiro, de tentativa de retomada da soberania do território brasileiro, da imposição da lei, da ordem, da justiça, da honra, da honestidade. Foi aquele momento em que Dona Joelma, mãe de Arthur, que estava preso como narcotraficante, ele provavelmente não resistiu a tiros, se entregou, por isso está vivo. Foi no momento em que a mãe, Dona Joelma, gritando, desesperada, você não é vítima da sociedade, você é vítima de suas próprias escolhas. E aí eu vejo que não é apenas o Arthur. É o Arthur multiplicado por alguns milhões de brasileiros que são vítimas de suas próprias escolhas na urna, na hora do voto. E pior, suas escolhas tornam outros vítimas também. Somos todos vítimas da escolha das urnas. Por isso que esse país está fora da lei. Porque se no Supremo não se obedece rigorosamente, ipsis literis, à Constituição, porque não existe ninguém maior que a Constituição, ninguém pode dizer que liberdade de expressão ou vedação à censura desta vez pode. Ninguém pode fazer isso. Bom, mas o que a gente nota pelas pesquisas é que, embora uma minoria esteja ao lado de bandidos, e eu digo que jornalistas que estão ao lado desses bandidos, neste 2 de novembro, dia de finados, dia de lembrar a morte de Tim Lopes, por exemplo, não estão honrando o trabalho de Tim Lopes. Estão cuspindo na sua memória. Ele foi morto por esses bandidos, posto dentro de pneus em chamas. Não é? É bom a gente lembrar essa coisa terrível. Mas aí fizeram pesquisas, né? Todas confirmando a primeira. A primeira Paraná Pesquisa, 69,6% da população do Rio de Janeiro aprova a operação da polícia do Rio de Janeiro. Operação que matou 117 bandidos que reagiram a tiros de fuzis, a maioria deles entrados pela fronteira guardada pelo governo federal. Contra apenas 25,8%, quer dizer, 70% a favor da polícia. Mas, grosso modo, em cada 4 brasileiros, em cada 4 fluminenses, apenas um contra. 60% da pesquisa, da Paraná Pesquisa, diz que não houve excesso da polícia. 53% disseram que uma operação assim ajuda a diminuir o crime. Eu diria que mais operações assim vão acabar elegendo Cláudio Castro presidente da República, porque ele foi aprovado por todos. 42% disseram que isso agrava a violência. 67,9% que deve continuar. É um princípio da arte da guerra.
aproveitar a vantagem e continuar. 26,6% acham que não deve ter outra. Aí veio Atlas e Intel, confirmando. 62,2% aprovam, 34% não aprovam. A Arrow, 68,8% aprovam, 24,4% contra. Quer dizer, a origem do poder aprova. Eu não vou dizer legitima, porque está legitimado por 100 mandados de prisão e 180 mandados de busca e apreensão. Essa operação. Tem mais, né? Vocês viram um dos enterros do sargento Weber, do BOPE? Vocês viram o povo do Rio de Janeiro aplaudindo a passagem do cortejo fúnebre? O povo inteiro. Eu vi uma pessoa, uma mulher, não aplaudindo. Maciço. 99,9% aplaudindo o cortejo fúnebre. Agradecendo, curvando-se diante do corpo do sargento Weber, que deu a vida pela lei, pela ordem, pela droga não chegar às crianças na saída da escola, pela liberdade dos moradores do morro de terem suas atividades, vender o churrasquinho na porta, sem pagar para o Comando Vermelho ou para qualquer facção. Aliás, os integrantes dessa bandidagem que vieram do norte do país, Pará principalmente, Amazonas, também do Ceará, pagavam até 150 mil por mês pelo alojamento e segurança armada. Ainda funcionava como agência de turismo, com apoio do Supremo, porque ficavam lá sabendo que lá teriam proteção daquela medida que a polícia não pode entrar. O Supremo ajudou bastante. Creio que por ingenuidade, por estar em cima da Torre de Marfim e não conhecer a realidade do Rio de Janeiro. Bom, os moradores de favela no Atlas Intel, 87,6% aprovaram, para se verem livres da opressão. Olha, o chefe quer a sua filha de 10 anos. A família teve que fugir, levando o mínimo que tinha, deixando o resto na casa, porque o chefe queria a menina de 10 anos. Só 12% desaprovam. Quase 30 milhões de brasileiros vivem sob a sombra da bandidagem, seguindo não as leis do país, mas as regras da bandidagem. Bom, eu queria... Tem os apoios, né? Os governadores que lá foram, é bom a gente dar nomes aqui. Me surpreendeu, o Eduardo Leite estava lá, naquela reunião de apoio ao governador Cláudio Castro, que agora a gente fica sabendo que ele tem uma excelente voz, ele canta e entoa, conhece música cantando na igreja. O Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, dizem que a vice-governadora aqui do Distrito Federal brilhou, Celina Leão, o Zema, que foi um dos organizadores com o Jorginho Melo, o Tarcísio entrou de modo remoto, Caiado. Houve claramente o apoio de um governador que apoia o governo, Eumano de Freitas, do Ceará, aprovou a ação, né? Lá no Ceará, aliás, eu vi no Globo, dizendo que foram apreendidos no Ceará 150 munições. Deve ser 150 cartuchos de munição, né? A mesma coisa que dizer que apreendeu 50 gados. Tem que dizer que apreendeu 50 cabeças de gado, né? Bom, mas enfim. O governador Castro retribuiu a mensagem ao governador Eumano de Freitas do Ceará. O vice-presidente do PT, o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, também, eu cheguei a anotar aqui o que ele disse, né? Ninguém enfrenta fuzil com beijinhos,
se enfrenta fuzil dando tiro em quem está com fuzil. São soldados do narcotráfico que oprimem as pessoas. Vamos combater o crime com tiro, porrada e bomba, sim. Para que traficantes não dominem o território. É assim que funciona. Eu lembro do perigo que é traficante com fuzil. Eu já andei lá em dezembro de 16 com o BOP nas vielas do morro. Não dá para virar, é tão estreito que não vira um fuzil. E eu lembro, agora, uma bancária foi morta na linha amarela porque duas facções estavam se confrontando. Ela estava, a Bárbara Borges, se não me engano. Sim, 28 aninhos. Estava de Uber, foi atingida na cabeça com um tiro. Eu sei o que é isso. Tá cheio de gente aí falando sem saber. Eu sei o que é uma rajada passar pertinho aqui, de Kalashnikov, de xiita, no Líbano, na guerra de 82. Eu fui para o chão, pensei que fosse engano, levantei a cabeça, mais uma rajada, rastejei até uma floreira para me proteger. E aí eu sei o que o Washington Quaquá está dizendo. Eu desejei ter ali, não uma câmera com teleobjetiva, que de certo foi confundida com uma Uzi, que é uma submetralhadorazinha. Eu queria ter o fuzil, para matar antes aquele que queria me matar, que estava dando rajadas de AK-47, que passavam, felizmente todas passaram muito pertinho, mas não atingiram o alvo. Amanhece em choque. Segundo informações que circulam, o governador do Rio de Janeiro teria entregue detalhes explosivos sobre um suposto esquema envolvendo o STF e o governo Lula. Fontes apontam que o conteúdo é devastador e pode reescrever os bastidores do poder no Brasil. E a reviravolta não para por aí. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Taiwan, teria dado aval simbólico para uma ação coordenada, o que muitos já chamam de movimento internacional pela liberdade. O clima é de tensão total em Brasília, com forças políticas e militares em alerta máximo. O povo quer respostas. Estamos vendo o nascer de uma virada histórica ou mais um capítulo da guerra de narrativas? Compartilhe, comente e espalhe a verdade. A resistência não dorme. Notícia caiu como uma bomba em Brasília. Donald Trump teria confirmado a aplicação da Lei Magnitsky, instrumento usado para punir corruptos e violadores de direitos humanos, sobre Lula e seus ministros. O clima nos bastidores do Planalto é de desespero e correria, com aliados tentando entender o alcance do golpe que pode congelar bens e travar viagens internacionais. Se confirmada, essa medida representa um divisor de águas nas relações entre EUA e Brasil, e uma reviravolta sem precedentes no tabuleiro geopolítico. Enquanto o povo brasileiro enfrenta censura e perseguição política, lá fora a verdade começa a emergir e os poderosos tremem. É hora de abrir os olhos, compartilhar essa bomba e espalhar a verdade que eles tentam esconder. Comente, compartilhe, marque quem precisa saber. A verdade está vindo à tona e ninguém vai escapar dela. Gente, realmente parece que o circo está se fechando cada dia mais para Lula e os seus companheiros. E dessa vez Trump está mais próximo do que nunca de dar um basta em tudo isso. E aí, o que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo desse vídeo, deixa a tua opinião, deixa o like, compartilha esse vídeo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações. Deus abençoe você, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!